Capítulo 4. A reparação de argumentos. A necessidade de reparar argumentos. Muitos dos argumentos que encontramos estão expostos de forma bastante elíptica. Muitas vezes nem todas as premissas necessárias são apresentadas. Outras vezes não se formula a própria conclusão. Reparem na seguinte troca de palavras. Maria. Clara teve de ir para o hospital com um ataque de asma assim que saiu da casa de um amigo que tem um gato. Ela ficou muito mal. Deve ser alérgica a gatos. João. Você não está raciocinando como deve ser. Isso não é um argumento válido. João não deveria criticar Maria tão duramente, mas ele está passando por uma fase usual quando se começa a estudar argumentos. Se o argumento não for formulado de um modo completamente perfeito, pensamos que é um mau argumento. Acontece que Maria apresentou realmente um bom argumento, apenas deixando de fora uma premissa óbvia. Quase todas as pessoas que têm um ataque de asma, imediatamente depois de terem estado expostas a gatos, são alérgicas a gatos. Por que razão devemos nos dar ao trabalho de dizer o que todos sabem, se é óbvio que foi isso que deixamos de fora? Há outros argumentos em que a conclusão que não é formulada por ser também óbvia. Normalmente deixamos tanta coisa de fora nos nossos argumentos que, se dermos atenção unicamente ao que é realmente formulado, o argumento ficará sem sentido. Algumas vezes entendemos o argumento pelo contexto, mas em outras vezes temos de reescrever muitos argumentos com que nos deparamos, acrescentando uma premissa não formulada ou mesmo uma conclusão não formulada. Mas em que caso se justifica que acrescentemos uma premissa não formulada? Como sabemos se reescrevemos bem um argumento ou se, ao contrário, nos limitamos a acrescentar os nossos próprios preconceitos? E por outro lado, como podemos reconhecer os casos em que um argumento não pode ser reparado? O princípio da discussão racional. Obviamente, não faz sentido reparar um argumento se a outra pessoa não estiver sendo racional. Mas o que significa dizer que uma pessoa é racional? Suponha que um argumento parece bom, mas que eu penso, mesmo assim, que a conclusão é falsa. Nesse caso, tenho de mostrar que a conclusão não segue realmente das premissas, ou que, pelo menos, uma premissa é falsa. Caso contrário, eu estaria negando os próprios princípios da deliberação racional. De novo, avaliar a qualidade de um argumento não é uma questão de gosto. Racionalidade e argumentos. Se reconhecemos que estamos perante um bom argumento, é irracional acreditar que a conclusão é falsa. E se estivermos perante argumentos igualmente fortes a favor de ambos os lados de uma disputa e não conseguirmos encontrar qualquer deficiência em nenhum deles? Nesse caso, devemos suspender o juízo sobre a questão de saber qual das afirmações é verdadeira até termos investigado melhor. Não podemos dizer que o que significa exatamente ser racional, mas há alguns
pressupostos que podemos admitir relativamente a qualquer pessoa com quem desejamos argumentar. O princípio da discussão racional. Pressupomos que a pessoa que está discutindo conosco ou cujos argumentos estamos lendo está nas seguintes circunstâncias. 1. Conhece o tema que estamos discutindo. 2. É capaz de raciocinar bem e está disposta a fazê-lo. 3. Não está mentindo. Qual a justificação para invocar este princípio? Afinal de contas, nem todas as pessoas cumprem sempre os 3 critérios. Considere o critério 1. Meu automóvel tem um problema e o deixo na oficina. Quando vou buscá-lo, o mecânico diz que é preciso um carburador novo. Eu lhe pergunto então, é preciso mesmo um carburador novo? Minha atitude dá a ideia de que estou convidando o mecânico a apresentar um argumento. Mas eu não deveria fazer isso, pois não faço a mínima ideia do funcionamento do motor dos automóveis. O mecânico tem de me ensinar alguma coisa sobre mecânica ou tem de me pedir para ter confiança nele e acreditar no que ele afirma. Uma vez que nada sei sobre mecânica, não posso racionalmente discutir argumentos sobre mecânica. Considere agora o critério 2. Às vezes as pessoas não querem raciocinar bem, tal como os políticos demagógicos, os jornalistas tendenciosos ou os apresentadores de programa de auditório. Essas pessoas querem nos persuadir por meios não racionais e não aceitam nossos argumentos, independentemente de serem bons ou maus. Não vale a pena discutir com uma pessoa assim. Ou podemos encontrar uma pessoa que está temporariamente impossibilitada de raciocinar bem, ou que não o quer fazer naquele momento. É o que acontece quando uma pessoa está zangada ou apaixonada. Uma vez mais, não faz sentido tentar argumentar nesse momento com essa pessoa. O melhor é tentar acalmá-la, dar resposta às suas emoções e deixar a discussão para outro momento. Por outro lado, podemos estar com alguém que quer discutir bem, mas que não parece ser capaz de sentir um argumento, de seguir um argumento. Por que tentar discutir com ela? Talvez fosse melhor lhe oferecer este livro. E quanto a 3? Se descobrimos que a outra pessoa está mentindo, não uma mentira inocente, mas que está mentindo deliberadamente sobre algum aspecto relevante, não vale a pena discutir, não vale a pena continuar a discutir com ela. Exceto talvez para conhecer seu arsenal de mentiras. O melhor é nos afastarmos. O princípio da discussão racional, na nossa versão, não nos diz para darmos às outras pessoas o benefício da dúvida. O princípio resume as condições necessárias para qualquer discussão racional e pressupõe as condições sob as quais poderíamos trabalhar para obter um bom argumento a partir de um aparentemente defeituoso. Compare-se com o xadrez. Não vale a pena jogar xadrez com alguém se essa pessoa não compreende as regras ou se quer jogar damas com as peças do xadrez. No entanto, podemos argumentar que a maior parte das pessoas não segue o princípio da discussão racional. Muitas pessoas não se importam com a questão de saber se nossos argumentos são bons ou não.
e querem apenas ganhar a discussão. Por que razão devemos seguir estas regras e pressupor que os outros as seguem? Porque se não o fizermos, acontece o seguinte: estaremos negando a essência da democracia. É provável que pioremos a nossa capacidade para avaliar argumentos. Teremos menos probabilidade de conseguir persuadir as outras pessoas. Nossas decisões conduzirão a piores resultados. Nossas opiniões sobre os mais diversos assuntos serão provavelmente errôneas. Uma democracia representativa assenta-se na ideia de que as pessoas, como um todo, podem escolher outras pessoas capazes de redigir leis sobre as quais todos podemos concordar em viver. Se todo o apelo ao que há de pior nas pessoas for bem-sucedido, a democracia degenera numa oclocracia, o governo da multidão, como aconteceu em Atenas no tempo de Sócrates. Só a tentativa constante de basear as nossas discussões políticas em argumentos racionais nos pode dar a esperança de vivermos numa sociedade justa e eficiente. Se começarmos a usar meios medíocres para persuadir as outras pessoas, nós próprios acabaremos rapidamente por sermos incapazes de distinguir os bons dos maus argumentos. Nossos próprios padrões acabarão por degenerar. Mas acima de tudo, estamos pura e simplesmente enganados se pensamos que, a longo prazo, tentar persuadir com publicidade espertalhona, frases feitas ou apelos a preconceitos funciona realmente melhor do que um bom argumento. Isto é falso. Depois de algum estudo, a maior parte das pessoas, se bem que não todas, prefere refletir sobre um argumento que seja bom e sensato. Se perdermos a confiança dos nossos concidadãos, nunca seremos capazes de voltar a conquistar seu respeito nem a sua estima. É verdade que podemos enganar toda a gente durante algum tempo. Podemos até enganar sempre algumas pessoas, mas é impossível enganar sempre a todas as pessoas. Abraham Lincoln. Guia para a reparação de argumentos. Quando se justifica que reparemos um argumento para tentar torná-lo um bom argumento, tanto quanto isso seja possível. Quando a outra pessoa satisfaz o critério da discussão racional. Mas como podemos reparar um argumento na direção de torná-lo um bom argumento? Guia para a reparação de argumentos. Dado um argumento implícito que seja aparentemente deficiente, justifica-se que acrescentemos uma premissa ou conclusão se com isso satisfizermos as seguintes três condições. 1. O argumento fica mais forte ou válido. 2. A premissa é plausível e pareceria plausível ao autor do argumento. 3. A premissa é mais plausível do que a conclusão. Se o argumento ficar válido, forte, mas uma das premissas originais for falsa ou duvidosa, podemos eliminar essa premissa desde que o argumento continue válido ou forte. Por exemplo, suponha que ouvimos o seguinte: o vizinho deve ter um cachorro. Como é que você sabe? Porque ouvi latir na noite passada.
Não devemos rejeitar este argumento como se não tivesse valor, só porque, tal como está, falta a conexão entre as premissas e a conclusão. Podemos perguntar que a afirmação ou afirmações são necessárias para tornar o argumento forte, uma vez que, pelo princípio da discussão racional, pressupomos que o autor do argumento pretende raciocinar bem e é capaz de o fazer. A premissa óbvia a acrescentar seria esta: quase todos os animais de estimação que latem são cães. Não há qualquer outra afirmação que seja muito diferente desta e que torne o argumento forte. A afirmação é verdadeira, logo justifica-se que a acrescentemos ao argumento. Não acrescentamos todos os animais de estimação que latem são cães, porque sabemos que esta afirmação é falsa. Tanto as focas como as raposas latem, e apesar de não ser nada comum, há pessoas que têm focas ou raposas em casa, e podemos presumir que o autor do argumento também acha que esta afirmação é falsa. Não precisamos saber o que estava pensando o autor para encontrar uma afirmação ou afirmações que tornem o argumento forte ou válido. E é por isso que a condição 1 para a reparação de argumentos tem precedência sobre a condição 2. É muito mais difícil saber o que a outra pessoa acha que é verdade. Por isso, tentamos primeiro reparar a relação entre as premissas e a conclusão, e só depois nos perguntamos se as afirmações são verdadeiras. No fundo, o que fazemos ao reparar argumentos é revelar os pressupostos da outra pessoa. Ao tentarmos primeiro reparar o argumento no sentido de o tornar válido ou forte, mostramos à outra pessoa o que ela tem de admitir para que o seu argumento seja bom. Enfrentamos o mesmo problema quando tentamos formular nossos próprios argumentos. Depois de termos as premissas e a conclusão, perguntamos-nos: haverá alguma circunstância em que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa? Quando descobrimos uma circunstância dessas, tentamos eliminá-la, acrescentando uma premissa. Ao eliminar circunstâncias em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa, tornamos o argumento mais forte. Na reparação de argumentos, temos de fazer justiça ao que o autor do argumento disse de fato. Devemos dar especial atenção às expressões que funcionam como indicadores, expressões como logo ou portanto. Essas expressões dizem-nos que se segue a conclusão. Expressões como uma vez que ou porque indicam que se segue uma premissa. Indicador. Um indicador é uma expressão que se acrescenta a uma afirmação para nos dizer qual o papel que essa afirmação desempenha num argumento ou o que o autor pensa da afirmação ou do argumento. Os indicadores são avisos que se colocam nas afirmações. Não fazem parte das afirmações. Eis alguns indicadores habituais. Indicadores de conclusão. Logo, por isso, assim, deste modo, consequentemente, podemos derivar que, segue-se que, portanto, conclui-se que. Indicadores de premissa. Uma vez que, porque, pois, porquanto, dado que, supondo que,
segue-se de, admitindo que, visto que. Exemplos. Será que os seguintes exemplos são bons argumentos? Será que podem ser reparados? 1. Nenhum cachorro mia. Logo, o Rex não mia. A única premissa que podemos acrescentar de modo a tornar este argumento válido ou forte é: Rex é um cachorro. Por isso, acrescentamos esta premissa. Se esta nova premissa for verdadeira, temos um bom argumento. Não acrescentamos Rex late. Esta afirmação é verdadeira e parecerá, sem dúvida, ao autor do argumento original, mas não melhora em nada o argumento. Logo, acrescentar esta premissa violaria o princípio 1 do guia para a reparação de argumentos. 2. Todos os cachorros latem. Logo, o Rex é um cachorro. Poderia parecer que a premissa a acrescentar seria o Rex late, mas os argumentos como todos os cães latem, o Rex late, logo, o Rex é um cachorro. Não só não são válidos, como são geralmente fracos. São fracos por dois motivos. Por um lado, como as focas também latem, Rex pode ser uma foca. Neste caso, as premissas seriam verdadeiras e a conclusão seria falsa, e esta não seria uma circunstância disparatada. Por outro lado, a primeira premissa é falsa. Não é verdade que todos os cães latem. Há raças de cães que não latem. Mas mesmo que substituíssemos esta premissa pela afirmação, a maior parte dos cães late, ficaríamos ainda com o primeiro problema. Se o Rex for uma foca, as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. E esta não seria uma circunstância disparatada. Logo, não temos maneira de reparar este argumento. Na verdade, o que temos em 2 é apenas uma conclusão. O argumento válido é: todos os cães latem. O Rex é um cão. Logo, Rex late. O argumento apresentado em 2 é semelhante a um argumento válido, mas é inválido. Esse tipo de argumento chama-se falácias e não é susceptível de ser reparado. 3. Rex é um cão. Logo, Rex late. Este argumento não é válido nem forte. Rex poderia pertencer a uma das raças de cães que não latem. Poderíamos tornar o argumento mais forte acrescentando a premissa: Rex não pertence a uma das raças de cães que não latem. Mas esta premissa não é mais plausível do que a conclusão. Que razões tenho eu para afirmar que Rex não pertence a uma dessas raças? Não posso apelar para a própria conclusão que estou tentando estabelecer. Tudo o que sei é que Rex late, porque isso é afirmado numa das premissas. A premissa que podemos acrescentar é esta: quase todos os cães latem. Essa premissa pode ser acrescentada porque é uma verdade e porque torna o argumento forte, apesar de não o tornar válido. 4. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Será que este argumento é deficiente? Não será que precisamos da premissa adicional, formal? A forma todo A é B, X é A, logo X é B, é válida? Não.
Ao apresentarmos um argumento, não temos qualquer obrigação de demonstrar que esse mesmo argumento é válido ou forte. Presumimos que a outra pessoa sabe argumentar bem e que pode, portanto, reconhecer que um argumento é válido ou forte. Deste modo, evitamos uma regressão infinita, como acontece no famoso exemplo de Lewis Carroll sobre o regresso ao infinito, quando se insiste em usar regras para justificar argumentos. Na verdade, a questão é semântica, e são as noções semânticas que justificam as regras formais, não o contrário. Esse ponto é sugerido como estudo complementar no fim deste livro. 5. O senador é um bom político porque é inteligente. Tal como está, o argumento é muito fraco. Mas talvez possamos adicionar a premissa seguinte: quase todas as pessoas que são inteligentes são bons políticos. Essa premissa tornaria o argumento forte. Mas a premissa é totalmente duvidosa. Não é difícil encontrar contra-exemplos. Por isso, não devemos adicioná-la. O argumento não pode ser reparado, porque a premissa que poderia tornar o argumento forte é duvidosa. Mas não poderíamos reparar o argumento adicionando premissas como o senador apresenta propostas interessantes. O senador tem uma grande capacidade de previsão. E outras? Claro, podemos adicionar estas premissas se forem verdadeiras. Mas isso não seria reparar o argumento, seria propor outro argumento. Ao reparar argumentos, não devemos atribuir afirmações aos outros arbitrariamente. 6. Você tem que fazer uma prova de lógica e seu pai é amigo do professor de lógica. Logo, você vai ser aprovado. Esse argumento é fraco, mas é uma tentativa de argumento. É o que nos diz a palavra logo. No entanto, não há maneira de repará-lo. Parece que quem o apresentou não sabe argumentar ou tem intenções ocultas. 7. Você não devia comer a gordura do bife. Não sabe que o colesterol faz mal? A conclusão está logo na primeira frase. Mas quais são as premissas? A pergunta é retórica e deve ser tomada como uma afirmação. O colesterol faz mal. Mas isto não basta para sustentar a conclusão. Precisamos adicionar qualquer coisa como a gordura do bife tem muito colesterol. E você não deveria comer o que faz mal à saúde. Esse tipo de premissas é tão óbvio que não nos damos ao trabalho de formular. É um bom argumento. 8. Você vai votar no candidato da esquerda? Não vê que isso é um voto perdido? Onde está o argumento? Estamos apenas perante duas perguntas. Uma vez mais, trata-se de perguntas retóricas que devem ser tomadas como asserções. Não vote em candidatos de esquerda. Conclusão. E votar em candidatos de esquerda é voto perdido. Premissa. Isso parece razoável, mas falta qualquer coisa. Um turista japonês pode não saber que os candidatos de esquerda não têm chances de ganhar as eleições aqui. Mas o turista pode também se perguntar por que razão é isso importante. Teríamos de completar ainda mais o argumento.
Se votarmos num candidato que não tem chances de ganhar, nosso voto será um voto perdido. Mas, ao acrescentarmos estas premissas, percebemos que elas não são assim tão boas. Por que razão haveríamos de pensar que, se votarmos num candidato que não tem chances de vitória, estamos desperdiçando um voto? Se isso fosse verdade, o único resultado importante de uma eleição seria quem vence, e não, por exemplo, a apresentação ao eleitorado de uma lista com os resultados. Na melhor das hipóteses, podemos dizer que, quando adicionamos as premissas não formuladas, obtemos um argumento no qual uma das premissas precisa de outro argumento substancial para ficarmos convencidos da sua verdade. Obtém-se, assim, uma espécie de argumentos encadeados. Uma ou mais premissas de um argumento precisam de outros argumentos. E talvez algumas das premissas destes outros argumentos precisem também ser defendidas com argumentos, etc. Mas geralmente não vamos muito além disso. Embora esse tipo de argumentos encadeados seja particularmente comum em filosofia. 9. O pensamento crítico devia ser ensinado a todos os alunos do secundário. Dominar o pensamento crítico é ser capaz de desenvolver melhor suas potencialidades como pessoa e como profissional. Além disso, o pensamento crítico ajuda os estudantes a compreender melhor as outras disciplinas e a redigir melhor. Só as pessoas autoritárias temem o pensamento crítico. Está tudo bem, até a última frase. A afirmação é um pouco duvidosa. Provavelmente, há muitas outras pessoas, além das autoridades, que detestam o pensamento crítico. Mas, em qualquer caso, o argumento é igualmente forte sem esta premissa. Logo, devemos eliminá-la. 10. O amigo de Pedro é um advogado. Por isso, com certeza, é estudioso. Devemos tentar reparar este argumento de modo a que ele fique válido ou forte. As palavras com certeza sugerem fortemente que o autor pensa que o argumento é válido. A menos que tenhamos boas razões para pensar outra coisa, com certeza e sem dúvida que são indícios de que devemos tentar reparar o argumento de modo a torná-lo válido. Para tornar este argumento válido, a única premissa que podemos adicionar é: todos os advogados são astuciosos. Mas esta premissa é falsa, logo o argumento não pode ser reparado. Vimos até agora como se procede a reparação de argumentos. Vimos também o que é igualmente importante, que alguns argumentos não podem ser reparados. Muitas vezes, o valor da tentativa de reparação de argumentos consiste em isolar o que há de errado no argumento. Argumento irreparável. Não podemos reparar um argumento se ocorrer uma das seguintes condições: não estamos perante um argumento. O argumento é tão falho de coerência que nada há de óbvio que possamos acrescentar.
As premissas do argumento são falsas ou altamente duvidosas e não podem ser eliminadas. A premissa óbvia a ser acrescentada torna o argumento fraco. A premissa óbvia a ser acrescentada para tornar o argumento forte ou válido é falsa. A conclusão é claramente falsa. Irrelevância, maus argumentos. É uma péssima ideia cortar essas árvores. O quê? Você agora está defendendo esses ecochatos? Não deixe eles mandarem na sua vida. Imagine que alguém me diz: é uma péssima ideia cortar as árvores na beira do rio que levaram tantos anos para crescer e que eu aposto que eu respondo o quê? Você está se deixando influenciar pelos ambientalistas? É tempo de as populações ribeirinhas mandarem nas suas próprias terras. Se tomarmos minha segunda pergunta como uma pergunta de retórica, o meu argumento é o seguinte: os ambientalistas não deviam ter o direito de mandar em nós. As populações ribeirinhas devem ter o direito de mandar nas suas próprias terras. Logo, devem cortar aquelas árvores que levaram vários anos para crescer. Quando o argumento é apresentado assim, parece óbvio que estou confundindo o direito de as populações locais decidirem sobre o destino de suas terras e florestas com a questão de saber se devemos cortar árvores em causa. Não estou demonstrando aquela conclusão. Às vezes, disse que um argumento como o meu é mau porque as suas premissas são irrelevantes para a conclusão. Podemos dizer que um argumento é mau se, em resposta a uma ou mais premissas, sua reação for: o que tem isso a ver com o caso? Ou, e daí? Que faria o leitor se alguém lhe dissesse que uma das suas afirmações é irrelevante? Certamente tentaria mostrar que é relevante, e isso se faz acrescentando-se mais premissas para conseguir conectar sua afirmação com a conclusão. O problema é que as premissas necessárias para tornar sua afirmação relevante não são óbvias para as outras pessoas. Quando dizemos que uma premissa é irrelevante no que respeita a uma dada conclusão, tudo o que estamos dizendo é que essa premissa não torna o argumento mais forte e que não estamos vendo como poderemos acrescentar qualquer afirmação plausível que conecte a afirmação original à conclusão. E quando dizemos que todas as premissas são irrelevantes, estamos dizendo que nem sequer conseguimos imaginar como é que poderia reparar o argumento. Resumo. A maior parte dos argumentos com que nos deparamos são deficientes, mas não são necessariamente maus. Muitos argumentos podem ser reparados adicionando-se afirmações amplamente conhecidas. Ao refletir sobre as condições necessárias para que possamos encetar uma
discussão racional, podemos formular um guia que nos ajude a reparar argumentos aparentemente deficientes. Presumimos que a outra pessoa conheça o assunto de que está falando, que sabe argumentar bem e que está disposta a fazê-lo e que não está mentindo. Por isso, acrescentamos premissas que tornam o argumento mais forte ou válido e que tanto são plausíveis em geral, como são plausíveis para o autor do argumento original. Claro que nem todas as pessoas sabem ou desejam ou têm interesse numa dada situação em argumentar bem, e muitos argumentos não podem ser reparados. Fenômeno que descobrimos quando tentamos adicionar premissas. Reconhecer isto também nos ajuda a avaliar argumentos. Estudo complementar. Para explorar a ideia de que a democracia necessita da discussão racional, é recomendável ler o Diálogo Górgias de Platão, no qual Sócrates critica severamente os que procuram persuadir sem usar bons argumentos. O chamado paradoxo de Lewis Carroll revela novamente, por meio da astúcia da tartaruga contra Aquiles, o problema do regresso ao infinito quando se insiste em usar regras para justificar argumentos ao invés de se apelar para noções semânticas que, na verdade, justificam as regras formais. Essa questão foi introduzida por Lewis Carroll em 1895 em As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, através do espelho e o que Alice encontrou lá. Veja também estudo complementar do capítulo 7. O princípio da acomodação racional, também conhecido como princípio da caridade e especialmente tratado por W. Van O'Keefe e D. Davidson e originariamente proposto por Neil L. Wilson em Substances Without Substrata, é considerado um princípio básico em argumentação e pensamento crítico que rege nossa interpretação para com o discurso de outras pessoas e, supostamente também, o de outras pessoas em relação ao nosso discurso. O princípio funciona como uma garantia de que as proposições das outras pessoas serão interpretadas em sua forma racional mais elevada e, no caso de um argumento, de que ele seja interpretado da forma mais forte possível. Em outras palavras, o princípio nos limita a interpretar as afirmações dos outros de forma a maximizar a verdade ou racionalidade do adversário, tanto quanto isso seja possível.